Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 5. Abra sua Bíblia para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema que eu posso dizer seguramente que é o principal tema da Bíblia, é o tema que todo cristão tem obrigação, digamos assim, de saber, de conhecer, ou de pelo menos não, principalmente viver esse tema, que é o tema da justificação. Hoje eu vou conversar um pouquinho com os irmãos, a gente vai tecer alguns comentários sobre esse tema maravilhoso, que é a justificação pela fé e os frutos dela. A lição da escola sabatina dessa semana, abra sua Bíblia aí em Romanos, tá? Capítulo 5. A lição da escola sabatina dessa semana nos fez uma pergunta muito pertinente, que após eu fazer uma breve oração aqui, sempre gosto de orar também, especificamente pelo estudo, a gente vai então prosseguir com essa pergunta. Oremos. Nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para te pedir que tu possas abrir a nossa mente e o nosso coração para a tua palavra, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A lição da escola sabatina, meus irmãos, nessa semana, precisamente na quinta-feira, ela fez uma pergunta muito interessante, pergunta lá na quinta-feira, pergunta 9, que eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Na realidade, já tinha decidido qual era o tema que eu iria abordar aqui com os irmãos, mas eu fiquei pensando nessa pergunta porque era justamente o texto de Romanos capítulo 5, verso 1. E a lição pergunta o seguinte, eu quero que o irmão pense comigo, qual é a relação entre a justificação e a paz? Por que quando somos justificados, a Bíblia fala que nós temos paz com Deus? É uma pergunta que é apenas, assim, de maneira bem superficial, ela é apenas muito fácil de responder, mas ela é uma pergunta profunda. É uma pergunta profunda. E o nosso objetivo nessa manhã, nesses momentos, é a gente discutir sobre isso. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso 1 o seguinte: justificados, leiam comigo, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a pergunta da lição. Qual é a relação, então, entre justificação e paz? Para a gente compreender bem essa questão, a gente precisa compreender, obviamente, o que significa justificação e o que significa essa paz aqui. O primeiro pensamento que vem à nossa mente, quando nós lemos sobre paz na Bíblia, na realidade em qualquer lugar, é que paz significa... Nesse contexto aqui, normalmente nós interpretamos como uma paz interior. Um estado de espírito em que não há conflito, né, interno, em que não há perturbação interna, há aquela coisa que é muito calma, né? E a gente, às vezes, pega esse conceito e aplica ao texto bíblico, acreditando que esse é o contexto que Paulo está querendo falar, esse conceito. Mas se eu e você olharmos para o texto bíblico, a gente vai ver alguns pontos, algumas expressões que vão nos dar uma pista a respeito desse assunto. Por exemplo, a gente vê a expressão justificados. O que significa ser justificado? O que significa ser justificado? O que Paulo quer dizer com ser justificado? Quando você olha, a gente não vai ler, mas quando você olha para as páginas anteriores do livro de Romanos, você percebe uma coisa. Paulo, a partir do capítulo 1, ele está pintando um quadro, e um quadro nada bonito da humanidade. Ele está pintando um quadro muito escuro da humanidade. A Bíblia, meus irmãos, ela não é um livro otimista, nem é um livro pessimista, principalmente quando se fala do pecado humano. A Bíblia é um livro realista. E talvez você... cada um de nós, normalmente não abordamos muito esse tema do pecado, não é? Nós normalmente lidamos mais com o amor de Deus, que é a cura ao pecado. Mas Paulo ele não dá trégua para quem estava lendo a sua epístola.
Lá no capítulo 1, ele diz o seguinte: olha, judeu e grego só tem uma forma de se salvar, é através da justificação pela fé. Só através de Jesus é que vocês vão ser salvos. E aí ele começa no capítulo 1, ele começa a descrever a situação terrível dos gentios, os pecados, a devassidão, a situação moral, degradante da humanidade naquele povo que não era judeu. No capítulo 2 em diante, a gente vê que Paulo faz a mesma coisa com os judeus. Descreve a situação terrível dos judeus também em relação ao pecado. E lá no capítulo 3, ele usa aquele verso que os irmãos conhecem muito bem. Lá no capítulo 3, verso 23, quando ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o ponto de partida aqui, nosso pontapé é de que a justificação, nós podemos dizer com segurança, ela não está lidando aqui com uma paz, primeiramente uma paz interior. Essa paz que nós estamos vendo aqui, está sendo abordada por Paulo, tem uma relação com justificação e tem uma relação, desculpa a redundância, relacional ou interpessoal. Como assim, Ted? Volte seus olhos novamente para o texto de Romanos. Olha o que ele fala. Ele diz assim: justificados, ou seja, perdoados por Deus, considerados justos por Deus, que isso, resumidamente, é o que significa justificação. Nós temos, mediante a fé, paz com Deus. Então nós vemos a expressão justificação, nós vemos a expressão fé, paz, mas nós vemos três personagens aqui. Nós, ali que Paulo se inclui na humanidade, nós temos, mediante a fé, paz com Deus. E mais dois personagens: Jesus e quem? E Deus. Então a paz que Paulo está lidando aqui não é a paz, primeiramente, uma paz interior. Se não é uma paz interior, é uma paz, aquele significado que nós conhecemos também, que é a ausência de conflitos. Nós somos acostumados a não estudar muito ou não se aprofundar no tema da humanidade em conflito com Deus. A gente às vezes vê alguns versículos e não compreende que Deus tem vários atributos. E um dos atributos que a gente às vezes não estuda muito é o atributo da santidade. O que é o atributo da santidade? É o extremo absolutamente oposto do nosso pecado, da nossa pecaminosidade. Se nós somos o mais profundo dos pecadores, Deus é o mais alto dos santos, Ele é a santidade em pessoa. E aí Paulo está lidando com esse tema aqui. O que ele está dizendo é que havia um conflito entre o homem e Deus, e agora não há mais esse conflito. O texto bíblico no versículo 2 diz assim, versículo 2: por intermédio de quem, intermédio de Jesus, nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Então Paulo pinta um quadro realista da humanidade e diz: olhe, mas quando você está justificado em Deus, agora você está em paz com Ele. Amém? E ele começa a descrever os benefícios dessa justificação. Os benefícios dessa justificação. Mas eu quero me deter um pouquinho mais a respeito dessa manifestação de Deus em relação à sua justiça. Se a gente fosse criar uma analogia aqui, ou citar uma analogia para compreender melhor o amor de Deus, o amor de Deus ele poderia ser comparado ao seguinte: imagine que o amor de Deus são as estrelas que estão no universo. Só que durante o dia a gente não consegue ver essas estrelas, com exceção do sol, porque nós somos ofuscados pela luz do sol. Quando é que as estrelas, então, exceto o sol, têm o seu brilho ressaltado? E aqui, nessa analogia, o amor de Deus. Quando o céu está na sua mais profunda escuridão.
quando eu comecei a acampar, a partir dos 6 anos de idade. Na época não era aventureiro, né? Não existia ainda, acredito, o aventureiro. Eu não era também adventista. Eu fiquei abismado a primeira vez que eu, abismado mesmo, admirado, a primeira vez que eu, num acampamento, olhei para o céu e vi de maneira completa a escuridão do céu e o brilho das estrelas. Eu fiquei, como é que pode existir algo assim? Então, meus queridos, o pecado é a escuridão no fundo do céu, e o amor de Deus é o brilho das estrelas. Para a gente compreender um, está relacionado ao outro. Está relacionado ao outro. Por exemplo, quando a gente lê, guarde aí esse texto de Romanos capítulo 5, mas vamos agora para o texto de João 3,16. Vamos lá, João 3,16. Abra a sua Bíblia em João 3,16. João, Evangelho segundo João, capítulo 3, 16. Eu poderia até a gente falar de cós salteado, né? Porque nós conhecemos. O que diz esse texto mais amado pela cristandade? Porque Deus amou de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você prestar atenção, nós temos um elemento de castigo aqui, um elemento de justiça. Aqueles que crerem em Jesus, eles receberão o quê? A vida eterna. E aqueles que não crerem, a morte eterna. E esse pensamento é reforçado mais à frente, no versículo 36. Leia comigo. João 3, 36. Olha só. O que diz aí? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Eu já experimentei em alguns lugares perguntar, não com esse texto, mas com outros textos, né, falando sobre a ira de Deus, perguntar: de quem é a ira da qual Jesus foi castigado, né? E muitos irmãos ficavam reticentes, com medo de dizer que era a ira de Deus, porque não compreendem esse atributo ou essa manifestação da ira de Deus. Irmãos, Deus é santo, Deus é puro. Tudo que é mal, que se põe em contraste com Deus, gera em Deus uma reação chamada ira. Um certo teólogo croata, ele tinha uma certa dificuldade de compreender, Miroslav Volf, ele tinha uma certa dificuldade em compreender um Deus que se ira. Você já parou para imaginar por que um Deus de amor se ira, né? Tem até um estudo que diz assim: quando o Deus de amor se ira. Por que um Deus que é todo amor, ele se ira? E aí esse teólogo, ele conta que ele tinha dificuldade de compreender um Deus que se ira. Até que um dia, um conflito na sua terra natal, numa cidade que ele morava, matou naquela região aproximadamente 200 mil pessoas, meus irmãos, ficando 3 milhões de pessoas desabrigadas, desalojadas. As pessoas eram mortas, as famílias destruídas, o povo era bombardeado dia e noite, as pessoas eram espancadas. E quando ele teve notícia e testemunhou daquela situação em sua cidade natal, ele teve um sentimento de raiva, uma indignação. E isso começou a gerar nele uma reflexão. Porque normalmente as pessoas perguntam: Deus se ira? É digno que Deus se ire? Por que um Deus de amor, ele se ira? Alguns respondem: não, Deus é amor, mas apesar disso, ele se ira. Eu quero dizer para os irmãos que não é apesar disso que Deus se ira. Deus se ira porque ele é amor. Como assim, Ted? Como é que pode isso? Vamos imaginar uma situação bem hipotética, em que você testemunha uma pessoa frágil, ou um idoso, ou uma criança. Vamos pegar uma criança.
uma criança apanhando da sua própria mãe em público. E pelo que você acompanhou aqui naqueles momentos, de maneira muito injusta. A criança apanha, é a mãe da criança, está batendo na criança, e você começa a ficar o quê? Revoltado. Começa a gerar em você aquele sentimento de revolta, porque você está vendo que tem uma injustiça ali. Quando esse teólogo ele olhou para a cidade dele e ele viu a cidade devastada, foi esse sentimento de revolta que ele teve. Agora, meros pecadores se revoltam, se iram contra seus semelhantes porque testemunham injustiças, e às vezes nós queremos tirar de Deus esse sentimento. Às vezes nós queremos que Deus seja aquele vovô que é o tempo todo complacente e que nunca castiga, nunca derrama sua ira. E aí aquele teólogo chegou à seguinte conclusão: de fato, Deus não se ira apesar de seu amor, Ele se ira porque Ele é amor. Você imagina que Deus ele não precisa estar presenciando um momento de injustiça. Todo ato de injustiça no universo, estou falando da Terra, mas o nosso universo aqui de convivência, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você imagina isso? Deus é capaz de ouvir tudo, ver tudo. Como é que um Deus desse amor não pode se irar vendo a sua natureza, os seus filhos, as criaturas dele sendo acometidas pelo pecado e sofrendo? Então, a ira de Deus, meus irmãos, é um sentimento que, de maneira digna, por causa da sua santidade, ele simplesmente reage ao mal que se manifesta. Então, a ira de Deus não é um atributo, mas é um resultado do atributo da santidade em que Deus, ele manifesta. É por isso que você vê no versículo 36 que quem não escolhe o filho, o texto fala, sobre ele permanece a ira de Deus. Nós já nascemos sob a ira de Deus. Nós já nascemos inimigos de Deus. Nós já nascemos fracos, nós já nascemos pecadores. E se a gente não compreender isso primeiramente, a gente não vai conseguir ver o brilho da glória de Deus e da salvação que Ele trouxe. Voltemos para o texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, para a gente tentar compreender e fechar esse pensamento. Então, quando Paulo fala sobre a justificação, ele fala que homens pecadores, que eram ímpios, que eram fracos, pessoas que deveriam ou mereceriam somente a justiça e a ira de Deus, agora estão justificados. Amém? E Paulo usa uma linguagem, meus irmãos, que ele tira do tribunal para dizer: olha, você é considerado justo pelo que Jesus fez por você. A verdade é que sem Jesus, nem a nossa oração pedindo perdão chegaria nos portais do céu. Até para a nossa oração pedindo perdão, Jesus, o seu sacrifício é necessário para isso. Eu vou pedir permissão aos irmãos para do versículo 2 pular um pouquinho para o verso 6, para a gente poder concluir esse pensamento de Paulo. No versículo 3 ao 5 ele fala sobre outros benefícios, mas eu quero me deter principalmente ao benefício da paz que nós temos com Deus, ao acesso ao trono de Deus. O versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos... Paulo solta duas pérolas, dois adjetivos nada agradáveis para quem estava lendo. Provavelmente, fracos e ímpios. Essa é a escuridão que precisamos compreender. E os leitores da Epístola de Romanos estavam ouvindo aquilo ali. E aí Paulo sai aí do mundo um pouco da aplicação teológica, né? Da profundidade teológica, e faz uma aplicação. Ele diz assim, verso 7, ele faz uma aplicação mais cotidiana. Ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Isso quer dizer, meus irmãos, que é o seguinte: é muito fácil provar amor, uma prova de amor, quando se está, eu estou agora já aplicando o texto, quando se está
no maior fulgor da paixão. Você verá casais, por exemplo, fazendo declarações públicas belíssimas. A pergunta é, será que essa mesma pessoa que está fazendo essa declaração de amor, no momento mais difícil ela faria? No momento da doença, no momento que é necessário mais ainda provar o seu amor para com a pessoa, objeto do seu amor? Então Paulo está dizendo, olha, dificilmente alguém poderia morrer por um justo ou por um bom. Pode ser que alguém até se anime a morrer. E agora ele fala da ação de Deus, verso 8. Mas Deus, leia comigo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores. Na realidade, nós ainda somos pecadores, né? Nós não vivemos em pecado, mas nós temos a natureza pecaminosa. E justamente nesse momento mais terrível, Jesus, ele demonstra, né? Deus demonstra na pessoa de Jesus o seu amor para cada um de nós. Então, a justificação, como fala Ellen White no livro Fé e Obras, ela diz que é justamente o contrário da condenação. A infinita misericórdia de Deus, ela é manifestada para os que são completamente indignos. Ellen White também fala em outro texto, eu até guardei aqui, mas eu não vou ler, é um pouco grande, mas ela fala em outro texto que é o seguinte: a ira de Deus, conforme foi revelada na cruz do Calvário sobre o seu Filho Jesus, sobre o seu próprio Filho, nunca foi derramada de forma tão terrível antes na história da humanidade. Aí ela cita, por exemplo, Deus derramando sua ira sobre Sodoma e Gomorra, Deus derramando a sua ira sobre o dilúvio, mas era uma ira misturada com misericórdia. Se você vê os textos de Apocalipse, você vai perceber que a ira de Deus, no final dos tempos, quando ele fala do cálice da ira, será derramada sem mistura. E sem mistura foi derramado o cálice da ira de Deus sobre seu próprio Filho. Você consegue pensar no que é isso? O próprio Filho de Deus é atingido pela ira de Deus. Por quê? Por causa da justificação, da substituição. E em termos assim, bem simples, nós podemos, por exemplo, imaginar que isso aqui é um tribunal. Isso aqui é um grande tribunal. Do meu lado esquerdo, eu como juiz, ou como sendo Deus, eu colocaria as pessoas do mundo que fossem passíveis de punição. Quantas pessoas do mundo ficariam sentadas nessa minha ala interminável esquerda? Todas as pessoas do mundo que nasceram, que morreram e hoje vivem e que viverão estariam sentadas desse lado. Exceto uma pessoa, quem? Jesus. Então Deus colocaria à sua esquerda, nesse tribunal dele, todas as pessoas, todas, exceto Jesus. Do lado direito, o lado da justiça, o lado do bem, o lado dos que não são pecadores, haveria um grande vácuo, um grande vazio nesses bancos, preenchido apenas por uma pessoa. Aquele que não sentou ali, mas sentou aqui. Jesus Cristo. O texto bíblico e os textos de Ellen White dão a entender que a ira de Deus, então, que já vem mirada nos pecadores desde sempre, ela vem para atingir essa humanidade. E nesse instante, que é o instante do sacrifício de Jesus, ocorre a interceptação da ira de Deus. Jesus sai de entre os justos, que não há só a ele, e ele se interpõe entre a ira de seu Pai e os pecadores, e recebe toda a ira descarregada sobre si. É por isso que os teólogos dizem que não havia como um anjo, nem como um ser humano, receber a ira de Deus. Quem é que pode receber a ira de Deus, irmãos, e ficar em pé? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Na natureza misteriosa de Jesus se uniu o divino e o humano.
E Jesus, ele foi capaz, por causa da sua natureza, de suportar a ira do seu Pai, que deveria vir sobre um mundo pecador. E aí o texto, caminhando aqui para o final do texto, ele continua dizendo o seguinte. Nós paramos no verso 8, verso 9. Então Paulo diz assim: olhe, se quando você era pecador, ímpio, fraco, Jesus morreu por você, agora ele diz, imagine agora, verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados, né, considerados justos, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Paulo agora sai da linguagem de tribunal e usa uma linguagem de família. É como se um pai se reconciliasse com o filho, a família se reconciliando. E aí, o que a gente pode concluir sobre tudo isso, meus irmãos, é que a paz que Jesus nos dá é aquela paz em que você não é mais inimigo de Deus. O texto diz que nós éramos, mas agora nós não somos mais. A sua oração, quando você faz lá no seu lar de maneira reservada, que antes poderia não ser ouvida por Deus, porque você estava numa situação de pecado, como inimigo de Deus, a sua oração, ela é regada pelo sangue de Jesus, traduzida pelo Espírito Santo, ela vai até o céu, passa pelos portais celestiais, adentra o palácio de Deus e chega aos ouvidos e ao trono de Deus. Amém? Tudo isso pelo que Jesus fez por cada um de nós. Sabe? E por que nós podemos então receber esses benefícios da justificação? Nós podemos receber, meus irmãos, esse benefício da justificação porque um dia alguém precisou ser considerado injusto e ser condenado. A Bíblia fala que para que a justiça de Deus fosse feita em nós, Deus fez o seu próprio Filho, né, pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse tema é um tema belíssimo, né? E eu queria até indicar um livro para os irmãos da Casa Publicadora Brasileira que trata sobre esse tema, esse livro chama-se A Ira de Deus no Mundo dos Homens, a outra face do amor divino, né? Esse livro é um livro escrito pelo doutor Emilson dos Reis, e aqueles que não gostam de ler livros grossos, mas querem introduzir esse tema em seus estudos, vocês podem adquirir esse livro e conhecer mais sobre esse tema. Quando a gente compreende melhor o tema da ira de Deus, da santidade de Deus, a gente entende o que Jesus foi capaz de fazer para nos resgatar, irmãos. E isso nos dá aquela segurança de que agora nós podemos adentrar os portais dos céus pelo sangue de Jesus. A gente hoje tem a nossa cura, porque um dia ele se fez ferido. Isaías fala que ele carregou sobre si as nossas iniquidades, para que por suas pisaduras nós fôssemos o quê? Sarados. Sabe por que hoje nós podemos receber poder para lutar contra as tentações? Porque ele se fez o mais fraco dos homens, meus irmãos. Ele se fez alguém que dava pena de ver, alguém que não conseguia nem pegar o peso da própria cruz, alguém que estava ali aparentemente sendo vencido pelo mal, mas naquela fraqueza aparente ele derrotou o mal e conquistou a salvação para cada um de nós. Amém? O livro de Apocalipse, nós até cantamos, o livro de Apocalipse fala que vai ter um dia em que todo joelho se dobrará ao ser invocado o nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque ele comprou homens, mulheres de todas as nações. Você e eu
com o seu sangue. Resgatou. Ele foi lá na profundeza da maldade do mundo, aqui, botou seus pés aqui puros e resgatou a cada um de nós. Que Deus seja louvado. Vamos orar então para encerrar o culto de adoração a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque sabemos que pela tua palavra, ó Pai, nós somos indignos, nós éramos ímpios, fracos, pecadores conscientes do que estávamos fazendo. Mas a tua palavra fala que através da propiciação, através da reconciliação, por causa da justificação que Jesus nos deu, quando tu olhas para cada um de nós agora, ó Pai, pedindo perdão, usando o crédito que Jesus conseguiu com o seu sangue, nós sabemos que tu perdoa cada um de nós, pega o manto da justiça de Cristo e envolve a cada um de nós e nos trata como se fôssemos filhos, assim como Jesus é teu filho. A gente não tem palavras para agradecer sobre isso. O nosso coração é só gratidão, porque quando no mais escuro nós estávamos, mais profundos do pecado, o teu amor foi demonstrado através da obra do teu Filho na cruz do Calvário. Que a gente possa cada dia compreender esse sacrifício, ó Pai, e entregar a nossa vida, para que tu molde o nosso caráter à imagem do teu Filho Jesus. Ó Pai, fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que nesse período talvez não conseguiram permanecer firmes na tua palavra, na tua vontade. Mas a tua palavra também fala que quando nós pecamos ou nós fraquejamos, a gente não deixa de ser filho de Deus, teu filho. Mas como um pai amoroso que perdoa, que corrige, tu pega em nossa mão, nos perdoa e nos coloca no caminho de volta. Fortalece a tua igreja, ó Pai. Abençoa essa igreja de Cidade da Esperança, que está retomando agora a adoração presencial. Que esse bairro seja impactado com o Evangelho, ó Pai. Que o sangue de Jesus e a bandeira do Príncipe Emanuel seja colocada em cada casa adventista, nos lares, para que o mundo saiba que existe um Príncipe Emanuel que com seu sangue resgatou a cada um de nós, ó Pai. E essas pessoas, juntamente conosco, iremos morar para sempre contigo. E quão maravilhoso vai ser a gente poder ouvir pessoalmente, saindo da tua própria voz, as tuas palavras, a gente poder tocar as feridas, as chagas de Jesus, dizer: está vendo aqui? São as marcas de amor pelas quais te resgatei. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos em nome de Jesus.